Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 2 sobre as 10 classes de palavras. Se você não assistiu a aula 1, procure no canal, assista e depois venha para a aula 2. Por quê? Porque na aula 1 nós falamos de forma mais geral sobre as 10 classes de palavras, as 6 variáveis e as 4 invariáveis. Nessa daqui nós vamos aprofundar no substantivo, que é uma das principais classes de palavras. Então olha só. Trazendo um conceito bem básico, bem simples de substantivo é o quê? É a palavra que dá nome ao ser, dá nome às coisas. Por exemplo, isso aqui é uma régua, não é? É um substantivo, porque eu dei nome para esse objeto. Régua. Régua, então, é um substantivo. O quadro é um substantivo. Camiseta é um substantivo. A pessoa é um substantivo. A sala é um substantivo. Ou seja, é a classe de palavra que dá nome ao ser, nome às coisas. Beleza? Bem tranquilo, né? O que pega muito quando os alunos estão estudando morfologia, principalmente substantivo, é em relação à sua subdivisão. Por quê? Olha só, o substantivo pode ser dividido em relação à sua classificação, comum coletivo, próprio, concreto e abstrato. Calma que nós vamos voltar a cada um deles, tá? Em relação à sua formação, ele pode ser primitivo, derivado, simples e composto. Calma que a gente vai voltar. Em relação à sua flexão de gênero, pode ser masculino, feminino, epiceno, sobrecomum e comum de dois gêneros. Pode ser em relação ao número, flexão de número, singular e plural. Pode ter também a flexão de grau, aumentativo e diminutivo. Ou seja, nessa visão geral aqui, você percebe que são várias subdivisões do substantivo, as suas subclassificações, tranquilo? Mas nós vamos ver cada uma delas e você vai entender de forma bem prática e objetiva. Então vamos lá. Olha só, o substantivo comum é aquele substantivo mais genérico que dá nome às coisas, aos seres. Por exemplo, se eu utilizo a palavra criança, é um substantivo comum. Por quê? Porque eu não estou me referindo a algo muito específico. Ao contrário do substantivo próprio. Olha só, exemplo, Laércio. Laércio é um substantivo próprio que dá nome a pessoas e cidades, por exemplo, são nomes próprios. Mas neste caso é porque eu estou especificando algo, não é algo genérico igual o substantivo criança, que é comum. Então, o substantivo próprio é aquele mais específico, né, que dá o nome de algo mais específico, nome de cidade, pessoas, enfim. Aí eu pulei o coletivo aqui porque ele faz parte do substantivo comum. Coletivo é o quê? Uma palavrinha que dá nome a um conjunto de seres de uma única espécie. Por exemplo, se eu utilizo a palavra cardume, eu estou me referindo a vários peixes, um conjunto de peixes. Então, substantivo comum coletivo, beleza? Nós temos também o substantivo concreto, que é aquele mais voltado, a gente aprende lá na sexta série, que é aquele que a gente consegue pegar, né? Mas não é basicamente isso. Mas quando você estiver estudando substantivo concreto e abstrato, você vai diferenciar o seguinte: o abstrato é o tipo de substantivo que deriva de outra palavra e está relacionado a sentimentos. Não é necessariamente aquilo que a gente não consegue pegar. Porque, por exemplo, no substantivo concreto eu coloquei o exemplo casa, mas nós também podemos ter um exemplo de substantivo concreto, a palavrinha ar. Ar a gente não consegue pegar, mas nós sabemos que existe, então é um substantivo concreto, beleza? E substantivo abstrato é aquele mais relacionado a sentimentos, que derivam de verbos, ou seja, são palavrinhas que dependem de outra para existir. Essa basicamente é a classificação do substantivo. Em relação à sua formação, nós temos o primitivo, derivado, simples e composto. Primitivo é aquela palavrinha que não deriva de nenhuma. Ela é a primeira palavra que existe e a partir dela são formadas outras. Olha só. Primitivo, eu tenho a palavra ferro. Nós temos na sua formação a palavrinha derivada, formação substantivo. Na derivada, sim, ela deriva de algo. Ou seja, a derivada deriva da palavra primitiva. Então, um exemplo de palavra derivada, ó, ferreiro, que deriva de quê? De ferro. Então, na formação do substantivo, nós temos primitiva, que é a palavra original, vamos dizer assim, e a derivada é aquela que deriva da palavra original. Então, derivado, ferreiro, que vem de ferro. Nós temos também na formação o substantivo simples. É aquele que só tem um núcleo, só uma palavrinha. E aí, quando você estiver estudando substantivo simples, você compara com o substantivo composto, que estão dentro do mesmo grupo de classificação. Então, olha só. Substantivo simples, sol.
Substantivo composto, girassol. Por quê? Porque a gente tem dois núcleos, duas palavrinhas que se juntam. Perfeito? Aqui eu tenho só a palavra sol e aqui eu tenho a palavra gira e mais sol. Por isso que é composto, tem duas palavrinhas. Simples, só tem um núcleo, só uma palavrinha. Muito fácil, né? Nós temos também, olha só, em relação à flexão. Aí para você estudar, você divide em gênero, em número e em grau em relação à flexão do substantivo. Por isso que é uma palavra variável, que está naquele grupo das 6 palavras variáveis. Olha só. Pode ser masculino, no caso a gente sabe a terminação em ó, menino, beleza? Em relação a feminino, terminação em a, ó, menina, tranquilo também. Então esses dois são bem tranquilos em relação ao gênero. Nós temos epiceno. Aí você pergunta, Laércio, o que é epiceno? Olha só, epiceno é quando a gente não coloca, não existe a terminação no masculino e no feminino. Por exemplo, a mosca. Você não fala o mosco, perfeito? E aí para dizer se é macho ou fêmea, você vai colocar o seguinte, a mosca macho, a mosca fêmea. Você tem que colocar no final macho ou fêmea para dizer a questão do gênero. Então, epiceno é esse, só existe uma forma de escrita, a mosca, não existe o mosco. Mas aí você coloca no final macho e fêmea. Por exemplo, a mosca macho, a mosca fêmea, substantivo epiceno, beleza? Substantivo sobrecomum é o seguinte, é quando um substantivo ele se refere ao mesmo tempo para o masculino e feminino. Por exemplo, se eu tenho a criança, pode ser o menino, a menina, o homem ou a mulher. Não importa, então, substantivo sobrecomum. Eu utilizo a mesma palavra, a criança, mesmo parecendo que está no feminino, mas se refere tanto a um menino quanto a menina. Então, substantivo sobrecomum em relação ao gênero, beleza? Nós temos também o comum de dois gêneros. Esse aqui é o seguinte, ó. Nós mudamos só o artigo que vem antes do substantivo. Ó, no caso, a palavrinha colega pode ser masculina ou feminina, depende do artigo colocar antes, que eu vou colocar antes. Se eu coloco o O, vai ser masculino. Se eu coloco o A, vai ser feminina. Beleza? Então, na classificação do substantivo em relação à sua flexão de gênero, pode ser masculino, feminino, epiceno, sobrecomum e comum de dois gêneros. Tranquilo? Agora, olha só, em relação ao número. Isso aqui é fácil, vocês já sabem. Singular e plural. Singular é uma única coisa, né? Sem, vamos dizer assim, sem no sentido de colocar aquele Szinho no final que vocês aprenderam. Por exemplo, singular, eu posso falar a caneta, e no plural, as canetas, né? Uma grande quantidade, mais que uma. Então, em relação ao número, singular e plural, bem tranquilo. Em relação ao grau, a gente tem aumentativo e diminutivo, que também são processos de derivação da palavra. Então, em relação à flexão do grau, podemos ter aumentativo e diminutivo. Olha só, aumentativo de livro, a gente tem livrão, e diminutivo de livro, livrinho. Perfeito? Basicamente, é esse resumão aqui, eu sei que eu fui rápido, mas é esse resumão que você tem que saber em relação ao substantivo, para poder dominar e responder questões aí de concurso, vestibulares, enfim, levar essa bagagem para poder estudar, por exemplo, sintaxe futuramente, que é algo mais complexo dentro da gramática. Tranquilo? Se ficou alguma dúvida, se eu falei muito rápido, coloca aí nos comentários para a gente tirar as dúvidas, tranquilo? Nós vamos agora para a aula 3, nós vamos falar sobre artigo, beleza? Vou finalizar o vídeo aqui para não ficar muito grande. Até a próxima aula, valeu e bons estudos!